O ano é 1970 e ao redor da região de Long Island, coisas estranhas têm acontecido e muitas crianças começaram a desaparecer. Na cidade de Montauk, ao leste da ilha, começam a surgir rumores e teorias dizendo que os desaparecimentos devem estar ligados com as pesquisas secretas que acontecem na base de Camp Hero. Enquanto isso, na torre de radar e debaixo dela, em bunkers escondidos, acontecem experimentos usando crianças e adolescentes para estudar a telecinese, a materialização e principalmente a viagem no tempo. Todo esse relato está escrito na série de livros O Projeto Montauk, que vendeu mais de 100 mil cópias e que foi principalmente escrito por Preston B. Nichols e por Peter Moon. Quando o primeiro livro foi lançado, ele rapidamente se tornou um sucesso do seu gênero e acabou influenciando a criação de várias coisas da cultura pop, como por exemplo a série de jogos Half-Life e também a série Stranger Things. Apesar da sua enorme influência, poucas pessoas conhecem a verdadeira história por trás do Projeto Montauk, que vai desde o famoso Projeto Philadelphia, envolvendo o USS Eldridge, até o suposto aparecimento de um monstro nas praias de Montauk em 2008. Para descobrir o que aconteceu em Montauk, acompanhe comigo esse vídeo até o final e bora entender esse mistério no ar. O ano é 1970 e o engenheiro eletrônico recém-formado Preston B. Nichols ganha uma bolsa para ir trabalhar numa empresa de segurança em Long Island, no estado de Nova York. O objetivo do seu trabalho era comprovar que poderes psíquicos não existiam, e para isso ele começou a trabalhar com diversos médiums. Conforme as pesquisas vão avançando, o pesquisador Nichols, que de início não acreditava em coisas paranormais, começa a perceber que não só os poderes psíquicos eram reais, mas que eles também eram sentidos em determinadas frequências de ondas eletromagnéticas que ele chamou de ondas telepáticas. De 1970 até 1974, as pesquisas vão avançando até que Nichols percebe que todos os dias, em um determinado horário, os médiuns que trabalhavam com ele não conseguiam manifestar os seus poderes. Suspeitando que isso se tratava talvez de uma interferência, Nichols une uma antena de TV junto com o receptor e coloca os dois no seu carro e vai dirigindo por Long Island tentando identificar de onde que está vindo essa possível interferência. Essa procura acabou levando ele até a antiga base militar de Camp Hero, onde está uma enorme antena de radar chamada AN/FPS-35 com mais de 27 metros de altura e que tinha sido utilizada na Segunda Guerra Mundial para identificar aeronaves inimigas, mas que no momento já era considerada defasada. No entanto, chegando até a base, ele perguntou para os seguranças que estavam na porta o que é que eles estavam fazendo ali, e eles disseram que a torre estava sendo utilizada para uma pesquisa da Força Aérea Americana. O Nichols, que era um engenheiro eletrônico, acabou achando aquilo tudo muito estranho, porque ele conhecia aquela antena e sabia que já naquela época ela era considerada defasada. Mas, como ele não podia fazer muita coisa, ele acabou ficando com essa sensação de que algo estranho tinha acontecido ali e voltou para casa com essa sensação. 10 anos depois, em 1984, o Nichols recebeu uma ligação de um amigo dizendo que a base tinha sido desativada. Rapidamente, ele pegou o seu carro e foi até a base de Montauk tentar descobrir o que é que os militares estavam fazendo por ali. No local, o que ele encontrou foi uma paisagem completamente diferente do que ele tinha visto antes. O lugar parecia que tinha passado no meio de uma guerra. Tudo estava destruído e espalhado, quase como se os militares tivessem saído dali às pressas com medo de alguma coisa. Aquilo acabou deixando Nichols ainda mais curioso sobre o local, o que fez ele começar a frequentar a base de Montauk sozinho e com outros amigos médiums em busca de obter respostas. Numa dessas idas, ele fez vários questionamentos aos moradores de Montauk para entender se alguma coisa estranha tinha acontecido ali pela cidade. O que ele obteve dos moradores foram diversos relatos muito estranhos, onde alguns deles diziam que nevou durante verão, outros diziam que do nada o chão tinha começado a tremer e outros diziam que algumas vezes granizos ou raios caíam do nada na cidade e que teve uma época que diversos animais apareceram no centro da cidade e começaram a se matar, se jogando diretamente contra os prédios e os carros. Conversando com o policial, ele também descobriu que teve um ano na cidade que durante um determinado período de 2 horas, diversos crimes começavam a acontecer pela cidade. Crimes esses que não tinham explicação, já que as pessoas que cometiam eles jamais fariam aquelas coisas.
Após descobrir tudo isso, Nichols decidiu fazer um acampamento na praia da cidade e ficar por ali alguns dias tentando entender e estudando tudo o que tinha acontecido por ali. Num desses dias, na cidade, ele resolveu ir até a base, e chegando lá, ele encontrou um homem morando no meio dos escombros. O mais estranho é que o homem parecia mais assustado do que ele ao ver outra pessoa, e quando ele foi questionado sobre o porquê dele estar morando ali, a história ficou ainda mais bizarra. Segundo o homem, ele era um militar que tinha trabalhado na base num projeto secreto e que um dia, em 1983, uma besta saiu do inferno e atacou todos na base, o que acabou encerrando o projeto e fazendo com que os militares deixassem o local o mais rápido possível. Além de tudo isso, o homem olhou para o Nichols, confuso, e perguntou o porquê dele estar perguntando sobre tudo aquilo, já que o Nichols era um dos pesquisadores-chefes do que tinha acontecido ali. Ouvindo tudo isso, Nichols ficou muito assustado, mas obviamente não acreditou muito na história do homem, já que tudo aquilo parecia muito absurdo. Nos anos seguintes, Nichols continuou investigando junto com outros médiums o que ele apelidou de Projeto Montauk, até que um certo dia apareceu na sua porta um homem que mudou todo o rumo das suas pesquisas. O seu nome era Duncan Cameron. Duncan contou a Nichols que ele também era médium e que poderia ajudar ele a entender o que é que tinha acontecido em Montauk. Junto a isso, ele contou diversas informações sobre o local que só Nichols e os seus amigos médiums sabiam, o que deixou todo mundo muito desconfiado sobre esse tal de Duncan Cameron. A partir disso, Nichols decidiu levar o Duncan até a base de Camp Hero e, para surpresa dos dois, o Duncan começou a falar sobre onde ficava cada lugar da base como se ele já tivesse estado ali. Quando os dois subiram até a antena, Duncan do nada entrou num transe e caiu no chão, dizendo um monte de informações novas sobre o local e dizendo inclusive que os dois tinham trabalhado juntos em pesquisas no subterrâneo da base e que ele tinha um irmão chamado Edward, que desapareceu com ele no projeto Filadélfia, e revelou também que ele tinha sido mandado até o Nichols para matar ele e destruir toda a sua pesquisa. Depois de cuspir todas essas informações, o Nichols conseguiu tirar ele ali do meio daquele transe e os dois ficaram muito assustados porque perceberam naquele momento que estavam mexendo com alguma coisa muito séria, tão séria ao ponto de conseguir controlar a mente de um homem. A partir disso, Nichols começa a desconfiar de tudo e de todos, até mesmo da empresa para onde ele tinha sido contratado para trabalhar ali em Long Island. Isso aconteceu principalmente porque ele começou a perceber que algumas vezes ele aparecia com alguns machucados pelo corpo e ele não sabia como é que ele tinha machucado. Fora as vezes que ele não se lembrava do que tinha feito o dia todo no trabalho, mas que mesmo assim chegava muito cansado em casa. Numa das histórias que ele conta no livro, ele diz que um dia estava trabalhando na sua sala quando reparou que tinha um band-aid na sua mão. Sem entender como é que aquilo foi parar ali, ele foi até a enfermeira da empresa perguntar se ela tinha colocado aquilo na mão dele, e a enfermeira respondeu que ele não tinha passado por ali naquele dia, o que acabou irritando muito ele, já que era nítido que aquele band-aid tinha acabado de ser colocado na mão dele. Num outro momento, Nichols conta que um dia ele sentiu uma enorme vontade de entrar dentro de um elevador onde só pessoas autorizadas podiam entrar. Mesmo assim, sem entender de onde que estava vindo aquele impulso, Nichols foi à frente do elevador e entregou a credencial dele para o segurança, que o liberou para poder entrar no elevador e ir até um andar, onde ele encontrou uma mesa com o nome dele e diversas anotações que ele não sabia que tinha feito. Ou seja, alguma coisa estranha estava acontecendo ali e talvez ela pudesse estar ligada ao projeto Montauk que ele estava ali investigando. Os anos foram passando e Nichols, junto com Duncan, desenvolveram um método para fazer as memórias reprimidas de Cameron retornarem. Com isso, eles foram obtendo muitas informações que eles revelaram ao público em 1986, mas que por falta de provas, quase todos acharam que aquilo era uma completa loucura. Mas em 1988, ouvindo e conhecendo a história dos dois, apareceu um homem chamado Al Bielek, que dizia ser na verdade Edward Cameron, irmão de Duncan Cameron, e que em 1943 os dois tinham desaparecido após erros no famoso experimento Filadélfia e foram transportados para 1983. A partir disso, a história começou a ficar ainda mais confusa. Até que, em 1990, Nichols estava colocando uma antena em cima do laboratório que ficava na sua casa, quando começou a se lembrar de todos os eventos mais importantes que envolviam o projeto Montauk. E conversando com Duncan e Al Bielek, que achava que era o Edward, os três conseguiram entender o que de fato tinha acontecido no projeto Montauk.
Para entender a origem do projeto Montauk, nós precisamos voltar para 1943, quando o Experimento Filadélfia estava acontecendo. O Experimento Filadélfia foi supostamente parte de um projeto secreto dos militares americanos que fez o USS Eldridge, da Marinha Americana, que estava na Filadélfia, desaparecer e se teletransportar para o estado da Virgínia por vários minutos, e depois reaparecer no pátio da Marinha na Filadélfia, mas com todos os tripulantes em situações horríveis, ao ponto de alguns terem se fundido com o metal do USS e outros tinham ficado completamente loucos. Segundo as lembranças de Nichols e dos supostos irmãos Cameron, os dois faziam parte dos tripulantes do USS Eldridge, e quando ele foi teletransportado da Filadélfia para a Virgínia, os dois pularam fora do USS, o que acabou levando eles para o futuro, mais especificamente para 1983, na base de Camp Hero. Após o desastre do Experimento Filadélfia, que fazia parte de outro projeto secreto chamado Projeto Rainbow, ou Projeto Arco-Íris, as pesquisas continuaram para tentar entender como é que aquilo tinha acontecido e se era possível fazer de novo, mas sem perder vidas humanas. Segundo Nichols, o Dr. John von Neumann, que é muito conhecido por ter trabalhado no projeto da bomba atômica, foi quem encabeçou todas as pesquisas, que, em algum momento da década de 40, acabaram sendo juntadas com um novo projeto chamado Projeto Phoenix, que tinha o objetivo de controlar o clima através de ondas eletromagnéticas. O projeto Phoenix continuou e nesse meio tempo o Dr. John von Neumann faleceu. Ou pelo menos essa é a história oficial, já que segundo Nichols, essa morte foi forjada para que o doutor pudesse trabalhar mais seriamente no projeto Phoenix, que estava ali tendo muitos resultados. No entanto, em 1969, com diversas teorias sobre as diversas pesquisas secretas que o Estado americano estava fazendo, eles perceberam que o projeto Phoenix precisava terminar e dar origem a um novo projeto que precisava unir diversas fontes do governo, como os militares e a CIA, para que o projeto fosse mais secreto ainda e que houvesse dinheiro suficiente para continuar as pesquisas. Para convencer os militares a entrarem no projeto, os pesquisadores demonstraram que eles conseguiam construir uma arma que seria capaz de acabar com todas as guerras através do controle mental por ondas eletromagnéticas. Só que para isso acontecer, eles precisavam de uma enorme antena que funcionasse numa faixa de 425 MHz até 450 MHz. E assim, com muito investimento financeiro, o projeto Phoenix foi transportado para a base de Camp Hero, que naquele momento tinha sido desativada. E ali começou o projeto Phoenix 2, mais conhecido como Projeto Montauk, que tinha o principal objetivo de estudar o controle mental. O projeto Montauk inicia em 1970, e apesar do principal objetivo ser o controle mental, devido à natureza estranha das pesquisas, vários experimentos diferentes aconteciam na base. A primeira parte do projeto do controle mental começou com Duncan Cameron e outros médiums, que eram conectados à antena da torre e tinham seus poderes amplificados. E talvez aqui você se pergunte como é que o Duncan Cameron estava em 1970, sendo que ele tinha ido parar em 1983. E isso é uma coisa que os próprios Duncan e Nichols não conseguem explicar, mas segundo eles, devido à descoberta da viagem no tempo nas pesquisas que vieram depois, diversos paradoxos foram criados e eles meio que não sabem responder como é que o Duncan estava em 1970, mas de alguma forma ele estava. Nessa fase do projeto Phoenix 2, ou projeto Montauk, tudo funcionava de forma bem precária, e a conexão do médium era feita diretamente com a antena, que era direcionada para uma pessoa que eles queriam controlar. O problema desse método é que ele provocava muitas lesões no cérebro e no corpo, e acabava matando algumas cobaias por morte cerebral. Segundo o Nichols, o próprio Duncan sofreu uma morte cerebral, mas por algum motivo ligado ao seu dom, ele continuava vivo, apesar de apresentar lesões. Mesmo com esses problemas, o projeto continuou e foi avançando. No início, os pesquisadores perceberam que conseguiam mudar o humor das pessoas se apontassem a antena para ela e mandassem um médium imaginar ela com um determinado temperamento. Com o tempo e diversas pesquisas, eles conseguiam apontar a antena a quilômetros de distância e fazer várias pessoas sentirem as mesmas coisas, como felicidade, tristeza ou uma vontade imensa de matar ou cometer crimes. Até 1974, diversas pesquisas nesse sentido foram realizadas, e é a partir desses acontecimentos onde possivelmente surgiram os diversos relatos dos moradores de Montauk sobre coisas estranhas acontecendo por ali. Nesse mesmo ano, em 74, os pesquisadores descobriram uma máquina secreta que
que mudaria o rumo das pesquisas, a cadeira Montauk, apelidada assim por Nichols. Com essa cadeira conectada a 2 computadores e uma televisão, e com o médium sentado sobre ela, eles conseguiam fazer com que qualquer coisa que ele imaginasse aparecesse na tela da televisão. Com os avanços realizados através dessa cadeira, no final de 1977, o médium, tendo seus poderes ali amplificados, já era capaz de fazer com que o objeto que ele imaginasse aparecesse na vida real. No começo, apenas objetos pequenos apareciam em lugares aleatórios da base, mas ao longo do tempo, até mesmo edifícios começaram a aparecer no quintal da base. Através dessa enorme descoberta, os pesquisadores deram início a um programa chamado O Olho que Tudo Vê, onde o médium segurava o objeto pessoal de uma pessoa, como um cabelo ou uma caneta, e conseguia se conectar com ela ao ponto de conseguir ver tudo o que ela via, ouvir tudo o que ela ouvia e até mesmo de controlar o que ela fazia. Um avanço que era gigantesco e que deu origem a diversos outros projetos dentro da base que o próprio Nichols e o Duncan não conheciam. Um dos projetos que pode ter saído desses avanços ficou popularmente conhecido como Montauk Boys, os Garotos de Montauk, e foi descoberto através dos relatos de Stuart Swerdlow, após ele recuperar as suas memórias enquanto trabalhava com Nichols nos anos 90. Segundo Swerdlow, ele e diversos rapazes considerados problemáticos, ou seja, meninos que roubavam ou que faziam muitas coisas erradas ali pela região de Long Island, foram sequestrados durante os anos 70 e levados para a base de Camp Hero. Lá, eles foram submetidos a sessões de tortura e experimentos de controle mental ao estilo do MK Ultra, com o objetivo de criar um exército de soldados totalmente controláveis. Após quase uma década desde o início do projeto Phoenix 2, em 1979, os pesquisadores começaram a notar que, às vezes, o poder de manifestação de objetos de Duncan acontecia de maneira meio defeituosa. Ele imaginava alguma coisa e ela só aparecia horas depois de ele ter imaginado. Estudando esse fenômeno, que até então era um defeito, eles perceberam que Duncan conseguia manifestar objetos através do tempo, não só do futuro como do passado. E através disso, eles descobriram a capacidade de Duncan de abrir uma espécie de vórtice do tempo que poderia levar qualquer pessoa a qualquer época. Só que o problema é que para voltar seria necessário muita energia ou existir um vórtice do tempo naquela época para onde a pessoa tinha ido, assim como existiu no projeto Filadélfia e que jogou os irmãos Cameron para o futuro. Esse tipo de pesquisa e de conhecimento era muito diferente daquilo que os pesquisadores estavam pesquisando ali no projeto Phoenix 2. E por isso, em 1981, boa parte dos pesquisadores que pesquisavam ali o controle mental foram mandados embora da base e foram trabalhar em outro lugar. E diversos novos pesquisadores chegaram até a base de Montauk para dar início a uma nova fase do projeto, que agora se chamaria Projeto Phoenix 3, com o principal objetivo de estudar a viagem no tempo. O projeto Phoenix 3 começou em 1981 e tinha o objetivo principal de entender como funcionava a viagem no tempo, utilizando o vórtice que Duncan havia criado. Nesse período, o Preston Nichols não estava trabalhando ao lado de Duncan, mas ele sabia de tudo o que acontecia com Duncan, porque durante o projeto Phoenix 2, eles se tornaram grandes amigos. Por isso, Duncan sempre contava para ele o que tinha acontecido durante o seu dia. E ele contava isso principalmente porque algumas vezes a sua memória era apagada, e ele não conseguia lembrar de nada do que ele tinha feito nas últimas 2 semanas ou no último mês. Apenas o Nichols que tinha ali guardado tudo o que ele tinha contado. O principal motivo da sua memória ser apagada não acontecia por aquilo ser algo secreto, mas sim por ser algo muito cruel e que podia fazer ele deixar de cooperar com as pesquisas, já que essa última fase do projeto Montauk foi de longe a mais perversa de todas. Nessa época, os pesquisadores começaram a sequestrar meninos de 10 a 16 anos para jogar dentro do vórtice do tempo, mas a maioria infelizmente ficava perdida lá dentro e eles jamais voltavam. E digo voltavam porque nessa fase do projeto, diferentemente do que acontecia no Phoenix 2, os pesquisadores já conseguiam ter energia o suficiente para poder fazer as pessoas voltarem pelo vórtice. Mesmo assim, por ser algo muito sensível, boa parte das pessoas acabava sendo largada para trás. Segundo Nichols, houve um tempo em que eles sequestraram diversos moradores de rua para testar os efeitos no corpo e entender como é que aquilo funcionava. Depois, no estado mais avançado das pesquisas, eles ficaram fascinados com o ano de 6037, porque tudo no mundo estava destruído e não existia nenhum sinal de vida, e eles haviam encontrado um local no meio de toda aquela destruição
que era um cavalo dourado em cima de uma pirâmide, e que acabou se tornando inclusive um ponto de referência para eles mandarem as crianças pelo vórtice, e que por realmente ser algo muito importante, acabou virando a capa do primeiro livro de Montauk. Devido a todos os problemas e controvérsias que estavam acontecendo ali no projeto Phoenix 3, Nichols, Duncan e diversos outros pesquisadores se juntaram e criaram um plano de contingência, que seria ativado no dia em que as pesquisas chegassem a um nível tão extremo que eles precisassem parar. E esse dia foi 12 de agosto de 1983, exatamente 40 anos após o experimento Filadélfia. Nesse dia, o transmissor que ampliava os poderes de Duncan começou a se conectar com uma frequência que eles não estavam acostumados, até que no vórtice apareceu uma abertura que levava direto aos irmãos Duncan em 1943, o que deixou todos os cientistas no local muito assustados e com medo do que poderia acontecer se os dois Duncan se vissem. Naquele momento, quando tudo isso estava acontecendo, alguém chegou no ouvido de Duncan e disse o seguinte: "A hora é agora." E na parte de cima da base, Duncan fez surgir uma enorme criatura assustadora que começou a destruir tudo na base e a matar e comer todos aqueles que ela via pela frente. Nichols e os cientistas ficaram desesperados, tentando destruir todos os cabos e computadores que ligavam a cadeira até o transmissor, na tentativa ali de tentar fazer aquele monstro desaparecer. Mas isso acabou demorando muito, porque alguma energia misteriosa estava mantendo tudo aquilo ativo. Percebendo tudo isso, Nichols tentou destruir uma parte central do transmissor, e assim o monstro desapareceu, deixando todo o projeto destruído e diversos soldados e crianças mortas. Após toda essa destruição causada pelo que ficou conhecido como a Besta, o projeto Phoenix 3 que acontecia em Montauk foi completamente desativado. E todos os seus envolvidos tiveram as suas memórias completamente apagadas, até que em 1990, Duncan, Nichols e outros médiums conseguiram ali se lembrar de tudo depois de várias sessões ali de reprogramação. Durante ali os anos 90, todos esses que tinham estudado o caso começaram a desconfiar que ele não tinha terminado, e que em algum lugar de Long Island alguém ainda estava continuando com aquelas pesquisas. O principal motivo de Nichols para essa desconfiança era que ele tinha trabalhado em diversos projetos secretos ali para a empresa onde ele tinha ganhado uma bolsa para ir trabalhar lá em Long Island. Outro motivo eram os relatos de diversas pessoas de Montauk falando que as coisas estranhas ainda estavam acontecendo por ali. E essas desconfianças ganharam ainda mais força quando, 15 anos depois, uma criatura misteriosa apareceu nas praias de Montauk. Em 12 de julho de 2008, 4 amigos estavam caminhando quando encontraram a carcaça de uma criatura muito estranha na praia de Montauk. De início, eles e as pessoas que passavam e viam a criatura começaram a teorizar de que ela tinha vindo de Plum Island, uma ilha que fica ao norte de Montauk e onde fica também um grande centro de pesquisas com animais, vírus e doenças, e que ele próprio está envolvido em diversas outras teorias muito estranhas. O que fez as pessoas pensarem que não se tratava de nenhum animal comum era o estranho estado de decomposição que estava ali a criatura, e que deu a impressão de que ela parecia uma espécie de cachorro, mas com patas, cara e cauda de outros animais. Naquele momento, uma das meninas ali do grupo tirou uma foto da criatura e mandou para um jornal local e contou o que é que tinha acontecido. Com isso, a história rapidamente se espalhou e se tornou uma espécie de história viral em todos os Estados Unidos e também no mundo. O que mais impressionava todo mundo nessa história é que, além daquilo ser realmente um animal real, depois das meninas terem revelado a história, as pessoas foram até o local para poder ver a criatura, mas misteriosamente ela tinha desaparecido, quase como se ela não tivesse nunca estado por ali, o que acabou deixando todo mundo com uma certa pulga atrás da orelha sobre toda essa história. Apesar do projeto Montauk ter inspirado a criação de muitas coisas, toda a história dele em si é muito difícil de acreditar. Pra vocês terem ideia, eu mesmo tive que tirar algumas coisas enquanto eu estava montando aqui o roteiro dessa história, para que ela pudesse ficar ali um pouco mais crível para quem tá ouvindo. Mas existem muitas outras coisas estranhas que envolviam ela, como por exemplo, supostos encontros com Jesus através do túnel do tempo, o vídeo da ida à Lua ter sido criado ali dentro da base de Montauk, Nikola Tesla ter sido trazido para ser diretor de alguns dos projetos esses que envolviam, por exemplo, a criação da AIDS e a engenharia reversa em discos
discos voadores. Essas coisas e muitas outras foram sendo adicionadas à história do Projeto Montauk conforme ele foi ficando mais popular, mas que por serem coisas, completamente absurdas, meio que vão descredibilizando toda a história e tornando ela cada vez mais fantasiosa. Para além de tudo isso, ainda tem uns problemas com as histórias dos 4 principais envolvidos, começando com o Al Bielek, que alega ser o Edward Cameron, um soldado que trabalhou para a Marinha em 1943 e que esteve envolvido no Projeto Filadélfia. O problema da história dele é que o próprio Projeto Filadélfia em si não tem nenhuma prova de que realmente existiu, apesar de ter se tornado ali muito famoso. Outro problema é que ele nunca conseguiu provar definitivamente que ele era um homem de 1943 e que fazia parte da Marinha, já que sequer existem documentos comprovando a existência dele no exército. No caso do suposto irmão dele, o Duncan Cameron, que é uma espécie de Eleven de Stranger Things nessa história, ele também nunca conseguiu comprovar que era da Marinha, e ao longo do tempo foi dando relatos bem contraditórios. Um bom exemplo deles é o fato dele estar em 1970 ajudando o Nichols na base, sendo que ele tinha sido transportado de 1943 para 1983, ou seja, a existência dele naquele ano era um enorme paradoxo. Stuart Swerdlow, que alega ser ali um dos Montauk Boys, é o nome que mais gerou problemas e críticas em toda a história do projeto, porque ele foi responsável por contar algumas das teorias mais malucas e também foi o que mais tentou ganhar dinheiro com tudo o que aconteceu, o que acabou gerando críticas, inclusive de quem acredita nessa história. O histórico de Swerdlow, antes dele se envolver com Nichols, envolve coisas como desvio de dinheiro de um pequeno mercado onde ele trabalhava, o que aumenta ainda mais as desconfianças sobre tudo ali o que ele fala. Hoje, após a morte de Nichols em 2018, ele é o cara que dá a continuidade à história, e se a gente entrar no site dele hoje mesmo, ainda vai encontrar muitos produtos bem duvidosos que ele vende para quem acredita fielmente no Projeto Montauk. Agora, de todos esses caras, o principal deles é o Preston B. Nichols, o homem que começou com tudo isso e que é o que está envolvido nos piores problemas envolvendo todo esse caso. Para começar, assim como Swerdlow, a história de Nichols e os seus relatos vão ficando cada vez mais estranhos ao longo dos anos, mas em vez dele vender consultorias para as pessoas que acreditavam no caso, ele fazia, em vez disso, sessões de reprogramação para homens que acreditavam ter feito parte dos garotos de Montauk que foram ali utilizados nas pesquisas. E esse é um ponto bem sensível na história, já que todos esses homens que tinham ali por volta de 18 e 20 e poucos anos também tinham um histórico bem traumático envolvendo a perda dos pais, abusos na infância e um monte de outras coisas. O segundo ponto é que as sessões de reprogramação envolviam meditação, hipnose e precisavam fazer com que o rapaz ficasse animado, se é que vocês me entendem, e precisavam fazer com que ele chegasse até o ponto mais alto dessa animação. Quem descobriu isso foi o jornalista Chris Ketchum, que na época trabalhava para a revista Gear, uma revista masculina americana que falava de tudo, sobre carros, esporte, videogames, mulheres, histórias estranhas e por aí vai. Na época, ele conseguiu entrevistar diversas pessoas que conheciam esses rapazes e que estavam próximas a eles, assim como o próprio Nichols, que admitiu inclusive que essas coisas aconteciam. Segundo um relato de uma das pessoas, o Nichols e até o grupo de rapazes que precisava da reprogramação ficava dentro de um quarto trancado com um deles e depois voltava completamente suado, enquanto o rapaz contava um monte de histórias malucas envolvendo alienígenas e viagens no tempo. Como esses homens eram muito crentes nas ideias do Nichols, nenhum deles jamais denunciou ele por fazer qualquer tipo de coisa sexual, porque para eles tudo aquilo dali fazia sentido. E talvez você se pergunte como é que eles achavam tudo aquilo ali normal. E bem, tem uma parte da história que eu não contei pra vocês porque ela era muito maluca e eu fiz questão de deixar pra contar só agora. No primeiro livro sobre a história de Montauk, o Nichols conta que para os pesquisadores conseguirem acessar os poderes ali que o Duncan tinha, eles precisavam excitar os médiums, para que eles ali tivessem uma espécie de energia tão forte que conseguissem abrir o próprio espaço-tempo. Agora, talvez você se pergunte também sobre o monstro de Montauk, e talvez você até mesmo ache que aquela foto que eu mostrei é montagem, mas não, ela não é. Diversas pesquisas foram feitas para tentar descobrir se aquela foto era montagem, e no meio dessas pesquisas chegaram à conclusão de que aquilo se tratava na verdade de um guaxinim que acabou perdendo todo o pelo quando estava em decomposição no mar e acabou ficando estranho daquele jeito. Apesar dessa explicação sobre o monstro de Montauk que surgiu ali em 2008, diversas teorias envolvendo ele continuaram surgindo, principalmente porque a Plum Island, onde tem aquela base onde eles estudam ali diversos vírus de animais,
também está envolvida em diversas outras teorias muito estranhas e que eu inclusive posso contar aqui no canal num vídeo no futuro. Mas então essa é a famosa história sobre o Projeto Montauk. Espero que vocês tenham gostado. A história é talvez um pouco diferente daquilo que você esperava. Eu mesmo fiquei meio perplexo enquanto fui lendo o livro do Projeto Montauk ali, fui descobrindo como é que isso tinha acontecido. Mas, bem, essa é a história real. Muito obrigado por você ter assistido. Se você quiser ver outros vídeos como esse aqui no canal, deixe sugestões aqui, porque eu preciso delas para poder fazer outros vídeos, né? Tem um monte de história que eu simplesmente nem sei que existe. E se vocês deixarem nos comentários aí, eu vou poder ver e pesquisar e fazer mais vídeos aqui no canal. De qualquer forma, muito obrigado por você ter assistido até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, falou!